O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, e eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, a palavra poderosa do Senhor, transforme a nossa vida, transforme a sua caminhada. Irmãos, nós acabamos de ver, ou melhor, já acabamos de ouvir a palavra de nosso Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus da vida. A palavra que cai já no nosso coração, está caindo aí no seu coração, na realidade onde você se encontra hoje, talvez até mesmo morando num outro país, e sabemos que tem pessoas que nos ouvem de outros países, e que Deus te abençoe também, irmão, que Deus te abençoe também, irmã. Deus abençoe a você que tem propagado aqui esse canal de mensagem cristã. Estamos começando com a homilia, mas quem sabe mais para frente podemos fazer programas oracionais, podemos fazer programas. Estou para lançar um novo livro, eu tenho 3 livros. Um com o título Recomece, Deus acredita em você. Por que esse título desse livro? Porque eu acredito num Deus que acredita em pessoas, num Deus que não desiste de nós, num Deus que não desiste do ser humano. Por isso que eu escrevi o livro Recomece, Deus acredita em você. E tem ajudado tantas pessoas. O retorno que eu tenho recebido é muito bom nesse sentido. Depois eu escrevi Cerco de Jericó, o mal vai sucumbir e as muralhas vão cair, porque na força da oração do povo que ora, que reza a Deus, não existe muralha que resista. E por fim escrevi então o poder da oração sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Uma passagem lá do livro de Crônicas, 1 Crônicas 4:10, a oração de Jabes. Ali eu conto um pouco também do meu testemunho. No Recomece também relato o meu testemunho de conversão, mas no poder da oração um pouco do que eu vivi, de certa angústia, início de depressão, e que Deus me levantou. Estou para lançar um 4º livro, já está na editora sendo preparado, sobre propósito e vida de sentido. O sentido da vida à luz da fé. É uma vida de propósito, o subtítulo Sentido da Vida à Luz da Fé. Nós não estamos no mundo à toa, nós não estamos neste mundo simplesmente para fazer números. Não, nós estamos no mundo porque Deus quis. Nós estamos no mundo porque Deus pensou em você, Deus te quis, Deus te amou desde o ventre materno. E nós estamos aqui para realizar obras
obras novas, obras boas, obras de caridade, que leve o ser humano ao encontro com a graça de Deus. Irmão, você não veio ao mundo à toa, é preciso ter propósitos. Propósito que não exclui a cruz, propósito que não exclui as dores, mas uma pessoa de propósito, ela não para nas dificuldades, ela avança, ela segue em frente, ela não desiste, porque ela tem a certeza daquele que caminha com ela. E aqui na leitura de hoje, tanto na primeira leitura de hoje, por que o padre começou falando nesse sentido? Porque tanto a primeira leitura fala das injúrias cometidas contra o justo, e também aqui fala na primeira leitura, né? Estamos no livro de Jeremias 20, do 10 ao 13. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. E aí diz a palavra, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. O refrão do salmo de hoje é: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. E também a palavra de Deus está falando desse justo perseguido, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmão, eu compreendo às vezes quando uma pessoa passa por uma injustiça, seja no trabalho, seja na sua faculdade, ou seja talvez na sua vida religiosa, de comunidade. Essa pessoa está sofrendo, está passando por uma dor. Nós temos que aprender a lidar com as nossas injustiças. Temos que aprender a lidar com as nossas dores. Às vezes até criticamos alguém que se revolta com uma situação ou outra. Nós vamos olhar os dois lados. Existem limites do lado humano. Eu já falhei muito, já errei muito e procurei aprender com os erros. Felizmente existem pessoas que param nos nossos erros lá do passado, né? Ah, mas lá atrás ele fez isso. Mas será que a pessoa não pode melhorar? Será que eu não posso crescer? Será que eu não posso evoluir? Podemos melhorar, podemos crescer. Não devemos parar no preconceito. Mas veja, então existem limites do nosso lado. Existem limites também do outro lado. Nas instituições religiosas, nas empresas, em todos os lugares onde tem pessoas, tem limites humanos. Por isso que eu preciso trabalhar o meu eu, as minhas escolhas, trabalhar também, fazer uma terapia se preciso. Eu estou, graças a Deus, quase já terminando a faculdade de psicologia. Fiz também o curso de logoterapia, depois fiz a pós em logoterapia, que significa em busca de sentido de vida, trabalhando ali Viktor Frankl, né? Foi um médico psiquiatra que foi levado ao campo de concentração e lá ele ficou quase 4 anos, passou por 4 campos de concentração, saiu de lá com menos de 30 quilos, mas saiu vivo porque ele encontrou o sentido. Eu vou sair daqui vivo, eu não vou desistir, eu não vou abandonar o barco. E depois estudei ainda psicanálise, um outro curso chamado Cálcera sobre aconselhamento, e agora fazendo então a psicologia. Para entender a mente humana, procurar entender um pouco mais e respeitar também o outro lado. Do outro lado existe humanidade, do outro lado existem pessoas com dores, com sofrimentos. Quantas vezes nós julgamos, né? Nós, no meio religioso, julgamos aquela pessoa que talvez tenha uma opção sexual diferente, que talvez tenha uma fé diferente. Você já parou para ouvir e já sentou com essa pessoa e saber quais foram os traumas que ela viveu? Quais foram as dores que ela viveu na sua história de vida? Quantas pessoas foram abusadas, talvez na infância? Quantas pessoas na adolescência viveram experiências traumáticas na área da sexualidade? E hoje estão talvez vivendo uma outra realidade e nós às vezes julgamos. Nós não compreendemos às vezes, e nem sabemos o porquê a pessoa às vezes fez esta opção. Existem dores de todos os lados. Uma pessoa que se envolveu com drogas, por exemplo, que levou essa pessoa a se envolver? Será que foi só uma busca por querer crescer na vida? Ou tinha algo a mais ali por trás? Então que a palavra de Deus hoje, irmãos, nos ensine a olhar as pessoas com misericórdia, com humanidade. O mundo precisa de pessoas com mais humanidade, de olhar com misericórdia para o irmão, estender a mão e dizer: conte comigo, assim como Jesus fez. Jesus acolheu a todos, sejamos nós também a acolher os irmãos.
Que Deus te abençoe. Abençoada sexta-feira. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.